E aí, galerinha do Pitbull Zone, canal das novas ideias. Estamos aqui, trazendo mais um vídeo para você. Você que curte, que acompanha, que compartilha o nosso canal. Esse canal ele tem o intuito sim de promover, de divulgar, de unir as pessoas em torno da raça American Pitbull Terrier. A raça pura, uma raça constituída desde 1898. Então, são muitos anos de história que queremos trazer para você, através desse canal, dessa telinha, desse espaço de comunicação. Um vídeo que você me ajudou a pensar, a construir, a desenvolver. Hoje vamos falar sobre seleção, a arte de criar cães. Sim, vamos falar tudo acerca desse tema. Vamos falar sobre cruzamentos, sobre tipos de cruzamento, sobre essa questão de consanguinidade, de tendências, de seleção, de escolhas, de herança, de muita coisa que tem em torno desse tema. Vamos desenvolvendo um pensamento e eu quero que você venha comigo nesse novo vídeo do canal Pitbull Zone. Compartilha, curte, segue a vinheta. Se você pretende começar uma criação, antes de mais nada, você precisa saber que criar cães, através do dicionário, o dicionário Aurélio, ele diz que criar é você transformar, você gerar, você colocar gerações adiante, procriar, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu não quero tratar desse vídeo sobre esta responsabilidade. Eu vou falar apenas da criação, de uma forma geral, né? Você precisa entender que você é responsável por tudo aquilo que você vai selecionar, que você vai gerar, que você vai dar sequência, né? Então, é sobre isso que eu quero falar. E não me ater a temas de responsabilidade, né? De saber que vão ser gerados filhotes, que vão entrar em lares e que vai fazer parte de uma sociedade. Não é verdade? Eu não quero falar sobre isso. Isso aí é um vídeo para outro tema. Hoje eu quero me ater à seleção, né? A arte de criar cães. Eu acho que se você pretende começar esse trabalho dentro da sua casa, do seu quintal, né? Você primeiro precisa conhecer a sua raça a fundo, né? Você precisa entender que raça você está criando, né? A sua história, os seus ícones, né? Os seus criadores, as famílias genéticas que a compõem, né? Você não precisa, como alguns acham, de um laboratório sofisticado, né? Onde você vai tirar material genético e saber, né, se o cão tem, sei lá, dezenas ou centenas de doenças genéticas. Eu não estou falando sobre isso. Até mesmo porque isso é quase que inviável para os nossos dias. Os clubes que nos representam trabalham de forma muito precária ainda com relação a esses conteúdos, né? Mas eu falo, você tem um conhecimento geral, um conhecimento da história, dos animais, dos indivíduos e sim, um conhecimento profundo sobre genética, como acasalar esses cães, como desenvolver um programa de criação. Isso sim, você como criador precisa saber, né? Às vezes nós não temos acesso, né, a estudos tão profundos, né? Às vezes até estudos nós temos, mas não temos como colocar isso na prática no nosso canil, no dia a dia do nosso canil, no dia a dia do nosso criatório, dentro da nossa casa. É sobre isso que eu quero falar com vocês, né? A arte de criar cães. Não nasceu hoje, nem ontem, mas é de muitos anos. Famílias genéticas têm sido desenvolvidas durante os anos. E aí você, se pretende começar a criar, o primeiro passo é, sem dúvida, o conhecimento. O conhecimento em torno da raça que você cria. Padrão racial, tipos de cruzamento. Tudo isso você precisa entender para ter sucesso na sua carreira de criador, né? Então, eu te convido a prestar atenção em cada detalhe desse vídeo que vamos tratar hoje,
aqui. A criação de cães, ela começa sem dúvida, né, por você adquirir um exemplar. E eu fico triste porque o ser humano ele é muito complexo. E você às vezes vai começar a criar uma raça, na maioria das vezes, você não estuda da forma correta, até porque você não tem o conhecimento necessário para isso. E muitos começam a sua criação comprando errado, né? Adquirindo cães errado. Você olha, é bonitinho e compra. Às vezes esse cão não tem genética, às vezes ele não tem procedência, na maioria das vezes não tem procedência. E você é obrigado a conviver durante 15 anos, 14, 13, 12, 11, 10 anos com esse cão. E você não tem a humildade de reconhecer que esse cão ele não representa uma raça pura. Que muitas das vezes esse cão não tem uma família genética confiável por trás dele. Esse é o primeiro ponto. Mas digamos que você seja uma dessas poucas pessoas que começa certo. Você começou certo, conseguiu adquirir cães, né, que representam a história da raça, que representam uma família genética, que tem procedência. Se você começou com esses cães, maravilha, você começou certo. O que eu indico para vocês que estão assistindo esse vídeo, que ainda não tem cão, pare, não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Já ouviram falar sobre isso? Você precisa parar, dar um passo atrás, estudar um pouco sobre a raça, sobre a história, conversar com criadores, conversar com pessoas que já criam, tentar entender o universo. A raça American Pitbull Terrier é muito grande, ela é muito diversa, ela tem muita coisa em torno dela. E você precisa parar um pouco e entender esse processo, para que você não seja pego de surpresa com 1, 2, 3 anos, né, já criando, e você vai, infelizmente, ter que defender o errado. O errado que eu falo é tudo que está longe da raça pura. Se você não está criando uma raça pura, você está criando errado. Para mim é isso. Pode ser que você não entenda isso. Pode ser que você não leve em consideração isso. Pode ser que você ache isso irrelevante. Beleza, mas você não está criando raça pura. Você não está colocando adiante a raça pura. Então, consequentemente, a sua criação, ela não preserva. A sua criação não tem história. A sua criação não tem relevância para a raça. É isso que eu estou falando. Então, muito cuidado no início da sua criação. Se você quer começar a criar cães, perceba, você precisa começar certo. Você precisa começar com os cães certos. Você precisa começar com a família genética certa. Porque senão, você vai se frustrar com o passar do tempo. Você vai perceber que está no lugar errado. Você está até no mar, mas com um barco, com uma ferramenta totalmente errada. Mas só o fato de você achar um canil bom, achar um criatório bom, uma família genética confiável, fazer parte da história da raça, você ter dentro da sua casa, não significa que você vai ter um cão acabado, pronto e acabado, um cão perfeito. Na verdade, essa pessoa que você comprou um cachorro, ele também está procurando um cão perfeito. Se ele for um criador sério, se ele for um criador que preserva a raça pura, pode ter certeza, ele não tem um cão acabado, ele não tem esse cão perfeito. Ele está em busca de gerar esse cão perfeito. Então lembre-se, o que você vai trazer para dentro do seu quintal, o que você vai comprar para sua casa, seja de 1, de 2, de 3 criadores, diante do seu estudo, diante do que você resolveu fazer. Lembre-se, esses cães vão chegar na sua casa e você vai precisar parar e perguntar para si, né? Quais são os defeitos, quais são as virtudes, quais são as limitações, o que tem de bom nesses cães, o que tem de excelente neles. Lembre-se, todos têm defeitos e virtudes. Todos. Você precisa, como criador, um novo criador, que pretende desenvolver uma linha de sangue, que pretende desenvolver uma família genética, precisa parar e ver nos seus cães, naquilo que você adquiriu, naquilo que você comprou, diante dos seus estudos, diante das suas pesquisas, diante do seu gosto pessoal, daquilo que você foi atrás. Você precisa pegar esse material que tem dentro do seu quintal e aí sim resolver para onde você vai caminhar, resolver para onde você vai chegar, o que você vai contribuir para a raça pura, o que você vai selecionar, o que você vai desenvolver através desses cães. Então, primeira coisa, começar certo. Segunda coisa, começou não ter cegueira de canil, identificar nos seus cães virtudes, defeitos, limitações, qualidades, para que você possa
dar sequência à sua criação. Quando eu falo sobre isso, eu falo sobre seleção. Você precisa, dentro do seu quintal, começar a selecionar. Mostrar para o mundo a sua cara, aquilo que você identifica como qualidade. Lembre-se, ninguém começa 100% original. Não tem isso, você não é Deus, só Deus começou do zero. Né? Todos nós partimos de algo, todos nós selecionamos algo, a partir de outros trabalhos. Falta muita humildade no nosso meio de reconhecer o passado, de reconhecer as bases genéticas, as famílias genéticas, aquelas pessoas que trabalharam arduamente para ter esses cães. Mas um criador de verdade, um criador consciente, é óbvio que ele vai sempre citar a história. É óbvio que ele vai ter orgulho de citar as pessoas que fizeram os cães que ele cria. E a partir dessas famílias genéticas, ele vai criar e mostrar para o mundo aquilo que ele acredita ser bom. Ele vai colocar à prova de fogo a sua criação, as suas gerações que seguem. Tá? Então lembre-se, nessa arte de criar cães, não existe o original. Você nunca vai ser 100% original. Você sempre vai estar se espelhando, modelando a sua criação com outros, através de outros exemplos, de outros criatórios. Então, isso é muito importante você perceber. Depois disso tudo percebido, você já entendeu onde você está e aonde você quer chegar, porque são duas coisas diferentes. Aonde você está, o material genético que você tem na mão, identificado sem a cegueira de canil, o que você tem nas suas mãos, você precisa descobrir para onde você está indo, onde você quer chegar, o que você quer produzir, o que você quer selecionar, o que você quer preservar. E para isso existem técnicas. Você não precisa ter um laboratório, como eu falei no início do vídeo. Você não precisa ter diversos recursos para trabalhar genética. Você precisa ter um conhecimento profundo sobre genética. Mas você não precisa ter um laboratório para isso. As evidências, a prática do dia a dia, o que você vem desenvolvendo, o que você vem observando, selecionando, isso sim vai ser fundamental para a sua criação caseira, uma criação, a arte caseira de criar cães. Isso é maravilhoso. Eu me emociono, eu tenho vários papéis riscados, eu passo hora pensando sobre isso. Eu me dedico muito a isso, porque eu aprendi, alguém um dia me ensinou, e naquele dia que estava me ensinando a ler um pedigree, a desenvolver cruzamentos, a perceber algumas coisas dentro desse universo, dessa arte de criar cães, eu me apaixonei. Meus olhos brilharam. Eu sei que nem todos vocês vão querer criar cães dessa forma. Eu sei que nem todos vocês vão se ater a isso. Mas você que quer criar cães, que quer preservar a raça pura, que chama a atenção esse assunto, estude, busque. E aí eu começo a falar sobre 4 tipos de cruzamento para vocês. É importante vocês saberem disso. Eu vejo na internet aí muita gente falando sobre isso, mas olha, nem sempre é um conteúdo muito confiável, nem sempre esse conteúdo é muito fidedigno de fato ao assunto real. E eu queria tratar com vocês sobre 4 tipos de cruzamento. O primeiro deles é o inbreed. O inbreed é um tipo de cruzamento que nós fazemos entre famílias próximas. Que tipos de cruzamentos são esses? Pai na filha, avô na neta, tio na sobrinha, irmãos ou meios irmãos, irmãos inteiros ou meios irmãos, primos inteiros. É bem interessante ver isso. Esse cruzamento de primos inteiros é um inbreed bem feito, já realizei alguns deles e o resultado é maravilhoso. Obviamente quando feito por seleção de indivíduos com muita qualidade. Ok? Então, isso aí é inbreed. São tipos de cruzamento. E como é que você faz isso? Obviamente você precisa primeiro saber fazer a leitura de um pedigree. Você precisa entender como é a composição de um pedigree. De pais, de avós, de bisavós, tataravós, onde está a sua 5ª, 6ª, 7ª geração e aí por diante. Lembre-se que todos esses cruzamentos você está resgatando antepassados. Você está trazendo características, você está concentrando características, sejam elas boas ou ruins.
E só na sua observação, você vai poder perceber isso. A nossa raça, ela tem alguns problemas de consanguinidade e precisa ser visto isso nos cruzamentos, né? Principalmente a questão de pele, né? A questão de pele é uma das coisas que mais perseguem a nossa raça. Então precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Nas demais coisas, eu confesso que dentro da minha criação não vejo, né? A raça pura que eu crio, os criatórios que eu ando, é difícil. Tem alguns, né, que estão até errando aí, né, e estão trazendo isso para uma linha de sangue específica que não é, né? São doenças genéticas feitas por má seleção, por falta de observação do criador, às vezes até por falta de conhecimento desse criador, porque tem criadores, né, que adquirem cães excelentes, tá, de criatórios excelentes, mas não sabem desenvolver cruzamento, não sabem observar os melhores cruzamentos e vão gerar problemas. E aí você vai atribuir àquela tal determinada família, e às vezes não é. O erro, tem que descobrir de onde o erro partiu, né? Onde está o problema. Então, o inbreed, ele é muito utilizado na criação, é o mais utilizado por todos os criadores que querem fixar características, que querem preservar características. Então, o inbreed, ele é sim um dos grandes artifícios do criador, tá bom? Mas precisa ser bem usado. Precisa ter um grande conhecimento sobre a raça que cria, sobre os indivíduos, sobre a família que tem para trás. Você precisa conhecer, saber, buscar informações. Se você não tem condições de ir até lá, se conhecer os pais, os avós, os bisavós, você precisa estudar a história, precisa perceber quem são esses cães, né? E para isso só você criando raça pura. Só você criando uma raça pura para saber disso, né? Você ter esses históricos, porque os criadores passam essas informações de geração em geração. Bom? Então, esse é o primeiro cruzamento. É o primeiro tipo de cruzamento. Cuidado com a cegueira de canil, tá? Se em algum cruzamento, um determinado cruzamento dentro do seu canil gerou problema, gerou limitações, dá um passo atrás. Não seleciona aquilo, não bota isso adiante, né? O que mais importa não é o dinheiro, não é a condição financeira, não é a sua vaidade pessoal, né? A primeira questão aqui é a raça pura. Você não pode selecionar problema adiante. Você não pode jogar esse problema para gerações futuras. Se determinado cão, pode ter sido o valor que for, pode ter sido até uma importação, se ele gerou problema, elimina-se da criação. Isso é a forma correta de pensar na criação de raça pura, né? Preservando qualidades e nunca defeitos, tá bom? Se esse indivíduo produziu um defeito, descarta. Se nele existe alguma evidência, né, descarta. Eu comprei um cão dos Estados Unidos, que esse cão saiu muito caro para mim na época. O dólar estava muito barato, né? Esse cão saiu acho que por 9 mil para mim, né? Hoje, se eu fosse importar um cão desse, eu gastaria no mínimo 15 mil reais. Na época foi 9 mil. Eu comprei esse cão e ele chegou aqui, pasmem, pro-gnata. Eu quase morro. Liguei para o criador, mostrei. O cara, infelizmente, não era ético, né? E eu tive esse grande prejuízo. Eu nunca usei esse cão, né? Porque tinha uma evidência nesse cão que não me deixava selecionar a partir dele. Era impossível eu jogar isso adiante, tá? Eu não me permito isso. Pode ter até para trás de mim. Na minha criação não tem, tá bom? E os meus clientes, todos eles sabem. Eu sempre dou 100% de garantia. Se tem um problema, no mínimo que seja, digo, ó, segura o cachorro, tira da criação, caixa, porque geralmente as pessoas se apegam a esses cães, né? Então, faz ele de pet, eu estou te mandando outro e ponto. Comigo é assim. Eu entendo criação, mesmo sendo caseira, mesmo sendo uma arte caseira, eu encaro de forma muito profissional, muito séria. Então, esse aí é o primeiro tipo de cruzamento, inbreed, tá? O line breed. Line breed é a segunda ferramenta genética de cruzamentos, tipos de cruzamentos, na verdade. O line breed, ele é muito utilizado para resgatar antepassados dentro da mesma família. São cruzamentos feitos dentro da mesma família genética, né? Um pouco mais distante do inbreed, mas é bem fechado na família. Geralmente você quer buscar um antepassado. O line breed é muito utilizado como uma forma segura de você trabalhar dentro de famílias genéticas conhecidas, né? Line breed é você usar cães que têm
tipo 2 vezes ou 3 vezes o mesmo bisavô, né? Isso é um tipo de line breed, né? Mesmo vindo de cães totalmente diferentes, né? Mas são animais da mesma família genética. Então o line breed ele vê antepassados iguais, né? A semelhança, quando você busca a semelhança dentro do trabalho genético, geralmente o line breed ele é muito utilizado, né? Porque, vou dar um exemplo, criatórios como a família Larsan, né? Os Larsans eles usaram muita inserção de Wood Family Red Nose, né? Em cães Cameron Buster Joey. São cães que se assemelham, né? Têm bases genéticas parecidas, né? Porém eles geraram uma ninhada, separou alguns cães, esses cães deram sequências diferentes, né? Desenvolveram 3 ou 4 gerações, né, adiante, cães da mesma ninhada, mas partiram para mundos opostos. E ali, lá na frente, alguém vai lá e une esses 2 cães. Ok? Então isso é um line breed, é bem interessante esse tipo de cruzamento. Eu utilizo muito dentro do meu canil esse tipo de cruzamento. Eu gosto, tá certo? Gosto. E trabalho muito com ele, usando as bases de Castilho, Larsan, Renfield, né? Que nada é mais do que Jerônimo e Dix, né? Os descendentes de Jerônimo e Dix, Red Satan. E também busco o Red Devil, né? E busco também o Red Boy, o Russell Trump, né? Gosto muito do Red Boy, gosto muito do Red Devil, aprecio demais Jerônimo e Dix, trabalho muito com essas linhas de sangue, preservo demais esses cães vermelhos no meu sangue, no meu trabalho. Então é disso que eu falo, né? O line breed ele serve para isso. Agora eu quero falar sobre outros 2 tipos de cruzamento, né? Esses outros 2 tipos de cruzamento é importante vocês saberem, né? E existe muita diferença nisso e eu vejo as pessoas tratando eles como a mesma coisa, e não é, tá? Eu falo de outbreeding e outcrossing, 2 coisas totalmente diferentes. Outbreeding e outcrossing. Vou falar sobre outcrossing primeiro para vocês entenderem. Autocross é quando você faz um cruzamento que você não tem conhecimento algum sobre os seus antepassados, não tem semelhança alguma, não tem parentesco algum, tá? São cães totalmente aleatórios. Geralmente são cães oriundos de famílias que não têm criação. Comprou um cachorro de não sei quem, comprou outro cachorro e cruzou e nasceu. Outro pegou aquele cachorro, cruzou com outro não sei quem e foi cruzando e gerou outra. Você não tem uma família genética representada por trás deles. Os antepassados não são iguais, né? Mesmo que seja de 15, 20 gerações atrás, tenham alguma semelhança, mas são muitas gerações que estão desassociadas, né? Isso é outcrossing, né? Geralmente pessoas erram analisando esse tipo de cruzamento, colocando e inserindo outras raças, né? De fato isso aqui é um outcrossing, mas você não está contribuindo em nada para a raça pura. Eu não conheço nenhum criador que trabalha seriamente, né, genética, que trabalha seriamente a arte de criar cães, que seleciona cães para o futuro, para preservar a raça pura, que trabalhe com outcrossing. Eu não conheço, tá certo? Isso aqui é um aborto sinófilo, é um tiro no escuro, é uma inconsequência, digamos assim. Eu conheço sim pessoas que trabalham sério com outbreeding. Outbreeding é diferente de outcrossing. E eu vejo muita gente aí sem o devido conhecimento falando sobre essas 2 coisas. O outbreeding, eu vou explicar para você o que significa. O outbreeding é cruzamentos entre famílias diferentes, né? Tipo, você pegar um cão, vamos citar aqui, um OFRN, Jerônimo e Dix, certo? Você pegar um Jerônimo e Dix, que são descendentes da Irlanda, e trazer ele para cruzar num Elibro do Ice, tá certo? Então, esse tipo de cruzamento é um outbreeding. São cães de famílias distintas, bem selecionadas, mas que não são semelhantes, não compartilham parentescos. O choque desse cruzamento é um outbreeding, é muito utilizado pelos criadores, para trazer mais vitalidade genética, né?
então variações genéticas, né, mais probabilidades de genes, enfim. É muito utilizado isso no decorrer do... Eles não estão sempre fazendo isso, mas eles sempre trazem esse choque para poder dar mais vitalidade, né? Então, não confunda autocrossing, né, com autobreeding. Autobreeding são cruzamentos de famílias distintas, porém conhecidas. Autocrossing é aleatório, de cães que não sabemos quase nada deles, e muitos utilizam desse artifício para inserir novas características, tipo, né, mais volume corporal, uma cabeça avantajada que acaba perdendo a cabeça de coifa, que é da nossa raça. Por isso que eu falei lá na frente, você precisa conhecer a sua raça. Para conhecer o padrão racial dele, é um dos grandes conhecimentos para desenvolver cruzamentos. Não adianta você estar querendo selecionar um cão com um arco zigomático diferente. A cabeça do Pitbull é em coifa. Não vem com cabeça arredondada, isso é Bulldog. Você inseriu o Bulldog na raça, aí você quer selecionar uma cabeça em coifa? Nunca. Né? Você não vai conseguir. Pode até uma expressão parecida com o Pitbull, mas a cabeça não é de um Pitbull. Ok? Isso precisa ter conhecimento. Mesma coisa no corpo. Você vê um arqueamento de costela em barril, grande demais, passando do cotovelo. Aquilo ali é o quê? Bulldog. Aí que você quer achar que aquele arqueamento de costela é de Pitbull? Jamais. Entendeu? Então, isso você precisa perceber. E só tendo um conhecimento sobre o padrão racial, sobre cada ponto, cada característica, cada qualidade e aperfeiçoamento da raça pura, é que você vai poder desenvolver seus cruzamentos. Então, lembra, tem 4 tipos de cruzamento: inbreeding, line breeding, né, outcrossing e autobreeding. Você agora já sabe, no canal Pitbull Zone, esse canal das novas ideias, você sabe sim agora como é selecionar cães, criar cães, a arte de criar cães. Então, agora eu queria finalizar esse vídeo de uma forma diferente. Queria terminar esse vídeo dizendo: o pedigree, ele não atesta a qualidade dos seus cães. O pedigree, ele é importante demais. Você conhecer os antepassados, conhecer os componentes que tem ali, saber quem é quem, para você poder produzir. Mas o que atesta a qualidade dos seus cães é o fenótipo dele, é a sua seleção, é o que ele se transformou. Então, é o fenótipo que atesta a genética, e não a genética que atesta o fenótipo. Lembre-se disso. Não adianta você ter cães históricos, mas que, de alguma forma, né, os seus cães apresentam uma seleção divergente com um padrão racial. Existe algo de errado. Algo vai ficar no ar. Sua criação vai gerar dúvida. Como foi que você selecionou aquele cão? Você não pode selecionar um cão branco com outro branco, você selecionar um cão azul. Estou dando um exemplo bem tosco, mas para que você entenda. Não adianta você selecionar cães que tem, exemplo, né, cabeça em coifa e você gerar uma cabeça arredondada, oval, né? Então, não é isso que a raça deseja. O padrão racial é muito claro, muito específico, e você que é criador precisa se submeter. Né? Se submeter ao padrão racial. Você precisa selecionar a partir de um padrão. Você cria raça pura. Né? Existe uma moda muito grande nos Estados Unidos que influencia até hoje o mundo da sinofilia. Né? Foi os cruzamentos de mestiçagem, né? Cruzamentos com outras raças. Isso foi febre nos Estados Unidos no final dos anos 2000. Aliás, dos anos 90, desculpa. Início dos anos 2000. Né? Isso foi febre. Né? Cruzamento com outras raças. Né? Então, lembra, você se dispõe a criar uma raça pura. Se você tem um desejo de fazer uma raça nova, seja pelo menos ético e sincero. Eu conheço alguns criadores que abriram mão da raça pura e foram em busca de um sonho de criar uma raça distinta, uma raça diferente, mas eles foram sinceros e éticos. Seja também. Se você não tem uma raça pura dentro de casa, não invente, certo? Não invente, tá? Então, eu queria deixar esse recado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque aqui a gente é direto, a gente toca no que tem que ser tocado, doa a quem doer, tá bom? Então, isso aqui é o Pitbull Zone, o canal das novas ideias. Se você gostou, dá a tua curtida. Se você gostou, compartilha aí embaixo, mostra para os seus amigos. Podem compartilhar em páginas de Facebook, no WhatsApp, onde vocês quiserem, tá? Porque esse vídeo é para isso mesmo.
é para ensinar, para debater, para compartilhar ideias, conhecimento. Porque o conhecimento, quando morre na gente, não tem sentido algum. O conhecimento ele foi feito para ajudar, para colocar adiante, né, a liberdade, porque o conhecimento liberta e é isso que nós acreditamos. Aqui é Marcelo Victor, do canal CGD. Valeu, obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus e até a próxima.